Eu acho que parou de gravar antes, não sei por quê. Tá, vamos lá, eu vou apagar isso daqui. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte, a sílaba mais alta de uma palavra, tá? E o que interessa a gente sobre isso? Qual é o propósito dela? É a gente classificar palavras. Então, nós temos aqui. Não, vou deixar esses exemplos aqui, eu vou colocar logo isso. Aí é classe. Tá. A gente vai ter essas três categorias de palavras com relação à sílaba tônica. Aqui a gente já não está mais no número de sílabas que tem na palavra. A gente está na sílaba tônica da palavra. É uma outra forma da gente analisar. Tá? Oxítono. Quem que lembra o que é oxítono? Quando a primeira sílaba é mais forte? Quando a primeira é a mais forte, só que a gente está indo da direita para a esquerda. Sempre da direita para a esquerda nessa análise aqui. Tá? Então, na geral, é a última, né? Quando é a última aqui, porque é a primeira da direita, ela é a tônica. Então, essa aqui é a tônica. Portanto, a palavra é... Oi? Quando a gente separa as sílabas de uma palavra, deixa eu ver aqui um exemplo. A gente tem aqui uma palavra qualquer. Aí a gente faz a separação silábica dela. Tá? Aí a gente vai contar sempre da direita para a esquerda. E a gente vai se perguntar a cada uma delas se ela é atônica ou não. Quando a gente achar a tônica, a gente para. Não precisa ir até o final. Então, vamos começar dessa primeira aqui da direita. Primeira sílaba. Essa é a sílaba tônica da palavra? É. Então, eu não preciso seguir. Eu não vou ficar perguntando uma por uma. Eu já achei a primeira. Essa palavra inteira, a palavra alvará, é uma palavra oxítono. Tá? Ela termina na sílaba tônica. A sílaba tônica é a última dela. A gente começa pela direita, então ela vai ser a primeira do nosso lado aqui. Tá? Vamos fazer uma outra palavra. Usa uma palavra sem acento. Usa uma palavra sem acento. Na sílaba tônica. Por favor. Tá? A gente separa aqui. Vamos começar da direita para a esquerda. Primeira sílaba aqui. Essa é a sílaba tônica? Então, eu já achei a minha resposta. É sempre a última, professor. Sempre. Quando é oxítono, né? Oxítono. Tá? Claro que vai ter palavra que não é esse caso aqui. Deixa eu só pegar mais uma. Ó, verbo no pretérito são sempre muito fáceis de gente cair nesse caso aqui. Então, adormeci. Tá? Adormeci. 1, 2, 3, 4 sílabas. Então, ela é uma palavra polissílabica. Ela tem 4 sílabas ou mais, certo? Tem 4. E vamos lá, vamos começar da direita para a esquerda. Cheguei aqui, essa é a minha primeira sílaba daqui. Ela é a sílaba tônica? Adormeci. Adorme-se. Adormece. Adormeci. Então, ela já é a tônica. Já chegamos aqui nela. Não precisa ficar contando o resto. Chegamos aqui, ela é uma palavra oxítono. Tá? Ou adormeceu. Tá?
Agora vamos ver um caso diferente. Vamos ver uma palavra da categoria paroxítono. Quem sabe o que é paroxítono? A segunda. É a segunda, de lá para cá, né? Da direita para a esquerda, sempre é a segunda que vai ser a tônica. Tá? Deixa eu ver então, pronto. Então temos aqui aquela. Tá? Vamos começar daqui para lá. Primeira sílaba, essa é a tônica? Não é a tônica. Segunda sílaba, essa é a tônica? Sim. Ela é a tônica. Então temos aqui uma palavra. Ai, meu Deus. Eu escrevi paroxítono, mas aí eu fui confundido. Primeiro de tudo, ela é trissílaba. A gente já entendeu que ela tem 3 sílabas, 1, 2, 3, certo? E aí, quando a gente vem contando do final para o começo, ela é paroxítono. São duas análises completamente diferentes, certo? Uma é o número total de sílabas que tem, a outra é, a partir da direita, qual é a sílaba que eu chego, que é a tônica. Tá? No caso aqui é a nossa segunda. Tá? Importante, quantas sílabas tem? 1, 2, 3, 4, né? É uma polissílaba. E ela é oxítona. A primeira sílaba daqui da direita é a tônica? Não. Não é. Quando a gente chega na segunda, a segunda é a tônica? Então ela é paroxítona. Tá? Isso aqui está deixando alguém com alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode perguntar, tá, gente? Não vai querer, não. Olha essa. A sílaba tônica vai ser sempre aquela que você fala mais. Você fala mais alto. E dependendo do dialeto, assim, na maioria dos casos, você pode falar ela por mais tempo do que as outras sílabas. Tá? Isso não é, assim, regra, mas, vê como eu falei, regra. O E tem bastante tempo, o GRA tem menos tempo. Tá? Mas, a princípio, é sobre o tom mesmo, sobre o volume. Então, nessa regra aí, toda palavra seguida de um N, você sempre vai soar ela por um período mais longo. Importante também, a gente pode usar o N como regra. Você acabou de dar um contra-exemplo da sua tese. Também. Tem 2 N. Ela tem esse som nasalizado, né, que o N faz. Porém, ela é oxítona. Tá? Ela começa da direita aqui, a primeira já é a tônica. Tá? Então, o N ou o M, ele não vai interferir nessa questão aqui. Ele pode interferir, por exemplo, na escolha de letra, depois do N vai vir o P, depois do N vai vir o B. Tá? Isso aqui são outras questões que entram também, mas não na sílaba. Outra dúvida, a palavra acentuada, ela sempre vai ser a tônica? Acentuada sempre vai... o acento sempre vai determinar para a gente a tônica, com uma exceção e com uma, digamos assim, uma observação. Quando a gente pensa em acento, a gente pensa em todas as coisas que são penduradas nas letras, né? Isso daqui são vários diacríticos. A gente tinha um termo na língua portuguesa que já não tem mais. Tá? São diacríticos, são coisas que ficam anexadas nas letras. Você pode colocar aqui um acento agudo no E, você pode colocar um acento grave no A, você pode colocar um acento circunflexo no O, você pode colocar um tio no A, você pode colocar uma cedilha no C. Tá? São os nossos diacríticos. Alguns deles a gente vai chamar de acentos, outros não. Esses aqui são os nossos acentos. O tio a gente não chama de acento, nem a cedilha. Tá? Agora eu estou vendo aqui, olha, uma notificação perguntando se eu estou aqui. Por isso que parou de gravar na outra vez. Dessa vez eu vi. Então, aqui nós temos um subconjunto que é dos acentos. Tá? Eles tendem a dizer para a gente qual é a sílaba tônica, mas não é sempre. Gente, desculpa. Vou pegar uma linha.
Essa regra é o que normalmente os professores ensinam, tá? Acento, sílaba tônica. Só que ela tem uma exceção. É muito mais fácil você decorar a exceção para não ficar pensando em todos os casos. Decora só a exceção. A exceção é o acento grave. O acento grave não serve para dizer para a gente a sílaba tônica. O que é o acento grave? Na língua portuguesa, ele só tem uma função, que é a crase. Tá? A crase não é isso que está escrito aqui. A crase é um fenômeno linguístico que acontece com as palavras. Tá? Isso daqui é um acento, chamado acento grave. A única função dele no português é denunciar uma crase, mostrar para a gente que tem uma crase acontecendo. E o que é a crase? É a junção de um A com outro A. Então, por exemplo, dei uma bala ao menino. Dei uma bala. Olha como é que eu vou escrever isso daqui. Eu vou pegar essa palavra aqui, vocês concordam que é um artigo e um... Desculpa, na esquerda é uma preposição e um artigo. Preposição e um artigo. Certo? Quem dá algo a alguém, essa é a preposição, e aqui tem um artigo, porque é o menino, masculino, é o menino. Certo? E se eu escrever assim, vocês já viram isso escrito dessa maneira? A menina. Não se escreve dessa maneira. Tá? Quando a gente tem o A de preposição e outro A qualquer, veja bem, eu não estou falando artigo aqui, estou falando outro A qualquer, tá? A gente vai apagar essa coisa horrorosa e a gente vai casear isso aqui que aconteceu. Como a gente caseia através do acento grave. Mas o acento grave, ele está caindo aqui nessa letra, que é a letra, a única vogal, a única sílaba que tem. Portanto, é a sílaba tônica. Certo? É uma palavra de uma única sílaba. Monossílaba. Vocês concordam? Então, até aqui, ele não quebrou nenhuma regra do que a gente falou sobre acento e sílaba tônica. Certo? Porque é um acento grave que caiu aqui numa letra que é a sílaba tônica da palavra. Até aqui está tudo direitinho. Mas o que acontece? Eu não quero apagar, eu vou escrever desse lado aqui só para não apagar. O que acontece quando acontece quando a gente tem aqui, ó, esse A de preposição, é a preposição mesmo que a gente já viu ali. Tá? Eu estou mantendo o exemplo mais fiel possível a isso aqui, mudando o mínimo possível de coisas que eu posso mudar. Aqui, ao invés do artigo o, certo? Eu coloquei aqui um pronome demonstrativo. Pronome. O que acontece com esses dois A's aqui? Eu posso apagar o ar que está sozinho, a palavra não faz sentido. Vai apagar assim? É. Fica uma frase incorreta, tá? Pode crasear o Incorreto. Pode crasear o aquele? Vai crasear o aquele, exatamente isso. A gente vai juntar os dois A's em um só, sinalizando com o acento grave. Então, nesse caso, esse A não vai ser a sílaba tônica. exatamente, aí que eu quero chegar. Não é a sílaba tônica. Qual é a sílaba tônica dessa palavra? A primeira sílaba, a segunda sílaba, a terceira. Ela é paroxítona, certo? A gente começa daqui. Número 1, é a tônica? Não. Número 2, é a tônica? É. Olha aí a nossa grande exceção. Eu dei uma volta enorme aqui, né? Eu fui lá, só para falar disso daqui, só para falar disso daqui. Nem todo acento vai denotar para a gente sílaba tônica. No entanto, essa é a única exceção que vocês precisam decorar. Só isso daqui. Decorou essa exceção, joga ela fora. Todos os outros casos de acento vão sim denotar sílaba tônica. Tá?
O que está acontecendo aqui nessa palavra? Eu tenho dois diacríticos, certo? Um deles é acento, o outro não é. Vocês concordam? Como que a gente vai separar? Aqui, aqui e aqui. Certo? Quantas sílabas? 3 sílabas. Então, é um trissílabo. Trissílabo. Vamos contar da direita para a esquerda. Primeira, é a tônica. Não. Ah, mas tem um negócio pendurado aqui, não é tônica, não? Não é. Segunda, é a tônica. Essa é. Tá? Então, ela é paroxítona. Paroxítona. Certo? Ela é acentuada e ela tem um outro diacrítico solto aqui, que, por razões históricas, tá? E é isso aí, assim, a gente chegou num ponto que a gente consegue pensar nisso daqui separadamente, tá? Em todos os outros casos, sim, o acento vai denotar uma sílaba tônica. Só aquele caso ali que não. Só esse caso aqui. E vai antes, né, gente? Aquele, aquela, aquelas, aqueles, por aí vai. Tá? A gente não tem muitos casos aqui. Isso aqui é tão pequenininho, é tão emblemático, é tão, né? É só isso aqui. Quando a gente tem o ar solto, ele meio que está respeitando essa regra aqui. Ele não está quebrando essa regra. Tá, uma sílaba tônica, tecnicamente. Né? Mas aí, você está falando que se abre na casa, é uma sílaba tônica. Mas aí, como é que eu vou classificar ele? Oxítona, paroxítona? Toda monossílaba é oxítona, né? Ah, tá. Todo monossílabo. Quantas sílabas tem aqui nessa palavra? Uma. Vamos começar da direita para a esquerda. Essa é a tônica. Já cheguei no tônica. Ela é monossílaba. Tá? Então, cadê aqui? Esse A daqui, ele é monossílabo, ele é oxítono. O acento está caindo na sílaba tônica, mas não é por causa do acento. Sim. É porque só tem uma sílaba mesmo, então só pode ser essa, não vai ser outra. Tá? Eu fiz a diferença entre o acento grave e a crase, só para vocês entenderem, gente, que o acento grave é um risquinho que você faz na folha de papel ou no quadro. A crase não é um risquinho, a crase é um fenômeno linguístico que acontece na língua portuguesa, não vai acontecer em outros idiomas, tá? Mas outros idiomas têm o acento grave. Isso daqui, por exemplo, existe no francês, que não é a crase. Você escreve isso aqui no francês, grande assim, não é crase, é acento grave. Tá? Inclusive, o acento grave pode cair em outras vogais também. Pode ter... Tem muito com o acento grave, enfim. Não é o caso para a nossa língua. Então, vamos lá. Então, quando a gente tem... Eu vou colocar assim, sem escrever uma palavra aqui, porque não interessa realmente para a palavra. O que eu vou passar aqui é só a estrutura. Quando a gente tem a primeira, chega a segunda, terceira ou mais, pode ser mais, terceira ou mais, que é a sílaba tônica, tá? A gente está sempre começando da direita para a esquerda. Quando a gente está nesse caso daqui, a gente vai chamar de proparoxítona, que é o caso da palavra proparoxítona. 1, 2, 3, cheguei aqui, essa é a tônica. Tá? Então, não vai ser necessariamente na terceira. Às vezes pode ser na quarta, pode ser na quinta, não interessa. Isso aqui vai ser uma forma assim, ad infinitum, até a maior palavra que existe na língua portuguesa. Tá? Por que a gente precisa saber oxítono, paroxítono, proparoxítono?
Tudo bem que pode cair questão na prova diretamente sobre isso daqui, mas também pode cair questão sobre consequências disso daqui. E aí não vai estar perguntando sobre isso daqui. Não vai. Vai estar perguntando sobre regra de acentuação. Vai estar perguntando sobre regra de sílaba tônica. E aí, sabendo isso daqui, a gente chega nesses outros assuntos. Eles dependem disso daqui. Então, tá. A gente tem... Quer ver um exemplo? Deixa eu procurar um exemplo. Tem acento essa palavra? Não. Tipo, eu não escrevi, tá? Mas é para escrever? Eu preciso escrever um acento? Quantas sílabas? 4. Qual é a sílaba tônica? A. Né? Então, daqui para lá, é essa. É essa. Então, ela é paroxítono. E aí a gente vai ter regras sobre as paroxítonas, quando que elas são acentuadas ou não. Tá? Nesse caso aqui não tem motivo nenhum para ela ser acentuada, então não é. Tá? Essa aqui tem acento? Camará, câmara. São duas palavras aqui, né? São duas palavras aqui. Tá? Camará. Primeira sílaba, essa é a tônica? Então ela é oxítono. Por que ela é acentuada? Veja bem, ela é oxítono, ela termina com a letra A, tem muita oxítono que termina com a letra I ou com a letra U, que a gente não vai acentuar. Então, sei lá, verbo no pretérito é tranquilo de a gente arranjar exemplo, tá? Bebi, aprendi, inclusive, apreendi também, tá? Tudo isso aqui vai terminar com U e a gente não vai, com I, e a gente não vai acentuar, tá? E tem outros casos, já falamos de canguru, né? O que mais? Tem outro, eu já vi até mais aqui, tem outro. É importante a gente prestar atenção que tem uma consoante aqui, porque quando não tiver consoante, precisa de acento? Precisa, porque se não tiver acento, o que vai acontecer? Pois é, já vai mudar, vai virar uma sílaba só, vai virar distônico, né? A vogal vai ser o A, vai ser tudo contrário do que a gente quer. A gente quer separar e botar essa sílaba. Então, assim, a gente vai explorar essas regras aqui com mais detalhe daqui a pouco. Não sei nem se vai ser hoje, na verdade. Mas, aonde eu estou chegando as regras de acentuação, elas derivam de você saber o número de sílabas da palavra e qual é a sílaba acentuada. Quando você domina isso daqui, você sabe se precisa de acento ou não. Você escreve bebi com acento? Não. É instintivo. É instintivo. Nesse caso daqui, é muito fácil a gente lembrar, mas tem casos que não vai ser tão instintivo assim. A gente vai aqui só saber a regra. Tá? E não é só com a letra I, não. Eu estou usando a letra I porque ela é um exemplo fácil de falar sobre acento, mas quando a gente tem ditongo, é mais fácil ainda. Não precisa de acento. Então, é tônica? Ou sílaba. Precisa de acento? Não. É tônica? Precisa de acento? Não. É tônica? Não é. Não é. E essa? Precisa de acento? Não. Tá? Então, a gente vai usar
esses conceitos aqui, tá, de classificação com relação à sílaba tônica, e o número de sílabas. Vai conectar esses dois assuntos para chegar no assunto do acento, precisa de acento ou não. Nem sei, seria um secundário, ou não sei. Nem sei o que eu colocaria aqui no caso. Tá? O ponto é que não tem. Esse aqui é importante a gente saber. Tá? Se fosse o lei, por exemplo, aí pronto. Aí aqui já fica mais claro que seria circunflexo no caso, né? Vamos lá. Então, vamos... Qualquer dúvida pode falar, tá? Não, o pessoal falando de terminar de vocal. Hã? Fechado. Terminar de vocal fechado. Tem isso. Tem isso. Exemplo de acento circunflexo terminando uma palavra. E agora? A gente encontra muito em textos que são produzidos deliberadamente para simular um sotaque, para simular um dialeto, né? Que às vezes a gente vê assim, ou assim, né? Mas que não é como as palavras são escritas na norma culta, e não é como a gente vai responder oficialmente em nenhuma prova, nenhum exame. Tá? Isso aqui é um registro espaço-temporal de uma língua, faz parte de um dialeto, mas não é a língua portuguesa conforme o dicionário. Então, essa é a presença, né? Alguém falta, assim, alguém não assistiu, né? Pode falar todos. Você precisa de caneta? Deixa eu... Você tem aí já abre. Tá, então, deixa eu ver para onde eu vou. Já estou perdido aqui. Temos o hífen também. Eu não gosto de classificar ele como diacrítico, mas ele entra numa desses modificadores de palavras, né? Ele vai entrar aqui como uma... Não é uma letra, não é um acento, não é muita coisa, mas ele existe, né? A gente vai usar ele. Gente, vocês querem fazer um intervalo rapidinho para um lanche, para uma água? Porque a gente já está na metade do horário da aula, tá? Vou deixar um pouquinho, eu vou até parar aqui e a gente volta já já.